Olá, seja muito bem-vindo ao Esquenta, nossa nona aula. Isso aí, Gesiel do céu. O que é o Esquenta? O Esquenta são aulas preparatórias para um super evento que vai acontecer dia 12, 14 e 16 de setembro. Gesiel, que evento é esse? Talvez você esteja se perguntando. É a Semana da Bíblia em Libras, um evento online gratuito com 3 aulas, onde você vai poder entender aí o que você talvez possa estar fazendo de errado, o que você pode melhorar, quais as mudanças que precisam acontecer para você estar utilizando Libras com a Bíblia, Bíblia com Libras, tudo isso nessas aulas, nessa semana da Bíblia em Libras. E você é o nosso convidado. A inscrição é gratuita, tá? O link está aqui na descrição. Mas, se você ainda não se cadastrou, não se cadastre agora. Espera terminar a aula, depois você se cadastra, para você não perder o conteúdo que temos preparado para a aula de hoje. Aê! Hoje, pessoal, na nossa aula, nós estaremos falando aí como você pode estar preparando, organizando uma escola, uma sala, um momento aí de estudo bíblico com surdos. Gesiel, mas por que eu devo preparar um estudo bíblico para surdos? Por que eu tenho essa necessidade? Por que eu já não começo interpretando os cultos, os louvores, as pregações? É porque nesse formato, pessoal, é um pouco mais fácil de você começar a dar os primeiros passos se você tiver um momento separado, onde você pode estar trabalhando com surdos. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, eu quero saber, se você está aqui pela primeira vez, coloca aqui embaixo a primeira aula que eu estou assistindo, eu estou conhecendo você pela primeira vez. Isso é muito importante. Se você já está aqui há muito tempo, desde a primeira aula do Esquenta, coloque aqui também, já tô maratonando. Coloca aí, tô maratonando. É isso aí, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Só fazendo uma observação, um equívoco na minha fala que aconteceu na última aula foi pelo fato de que eu disse que Pedro era irmão de Tiago, mas na verdade Pedro é irmão de André. E André, juntamente com Pedro, eles são os irmãos, certo? Beleza. Só que Tiago, filho de Zebedeu, é irmão de João. Então, pelo fato de eu ter comentado a questão de Pedro, Tiago e João, eu confundi que Pedro é irmão de Tiago, mas na verdade Tiago é irmão de João. Beleza? Deu pra entender? Então fechou. Passa a régua nisso aí e vamos lá. Uma outra coisa que eu quero saber de vocês, pessoal. Tá dando para compreender, tá ficando claro, tá beleza, as nossas aulas, o Esquenta, tá atingindo as expectativas de vocês? Fala para nós aí, comenta aí. Beleza? Então vamos lá, pessoal. É importante neste momento que você pegue papel, que você pegue caneta. Aê! É importantíssimo que você pegue papel e caneta para as considerações que estaremos fazendo aqui na aula, tá? Então é muito importante que você pegue papel e caneta, tá? Para fazer as devidas anotações aí, porque a nossa aula já vai começar. E também, se você preferir, pode pegar uma xícara de café, um copinho de suco ou uma água. Se preferir, também uma água com gás, não tem problema. Participe da nossa aula que vai começar agora. Muito bem. Quais são os passos que precisamos para desenvolver aí, então, um momento de estudo bíblico com surdos? Pessoal, a primeira coisa para você fazer isso, você tem que conscientizar o pastor da importância de uma escola bíblica para surdos, tá? Tem gente que fala assim, escola bíblica dominical, tem pessoas que falam escola bíblica para surdos, enfim. É um momento ali de estudo. Tem pessoas que falam que é células, pequenos grupos, não tem problema, tá? Nomenclatura. O importante é que exista esse momento. E por que nós reforçamos que esse momento seja primeiro de que os cultos, tá? Porque nesse momento aqui é onde você vai conseguir tirar o máximo de dúvidas possíveis, você vai conseguir trabalhar conceito dos sinais, conceito dos personagens, mas isso não significa que vocês não vão interpretar os cultos, tá? Mas que o primeiro passo seja com um pequeno grupo, com um grupo de estudos. E isso precisa ficar claro também para o pastor. Você tem que conscientizar o pastor dessa importância. Por quê, pessoal? Muitas pessoas, às vezes, acham que, por exemplo, só de o pastor ter aceitado Libras, só o pastor ter aceitado Libras, já é suficiente. Não é, tá, pessoal? Para fazermos um estudo bíblico para surdos, é necessário que o pastor ele tenha consciência da importância disso. Por que eu falo? Porque muitas vezes
Tem muitas igrejas que já têm um grupo de discipulado, que são pastores, são líderes que dão discipulado para as pessoas novas convertidas, as pessoas que estão começando e dando os primeiros passos na igreja. É por isso que é necessário você conscientizar o pastor que o surdo ele precisa também de um discipulado, ele precisa também de um momento de estudo bíblico, mas que a primeiro momento precisa ser separado, tá? Por quê? Para que ele possa estar conhecendo os conceitos, sinais, personagens. Porque imagine o surdo entrando na igreja pela primeira vez, é como Paulo disse, né? O apóstolo Paulo falou. Ali ele está com leite materno, né? Ele está dando os primeiros passos ainda. Então seu alimento ainda não é sólido. Então depois que ele for conhecendo, entendendo, aí sim, aí você vai trabalhando aí a questão com momentos mais, vamos dizer, mais sólidos, mais fortes, tá? Então, é necessário explicar que existe um passo a passo bem básico e que necessita ser separado. E para isso tem que conversar com o seu pastor. Às vezes parece, pessoal, muito, como que eu posso dizer assim, muito básico, alguma coisa assim nesse sentido. Quer dizer, parece meio básico isso, mas na verdade, pessoal, tem muitas pessoas que acabam esquecendo, ou às vezes por inocência, ou às vezes até de propósito mesmo, de não comunicar ao pastor as necessidades do Ministério com Surdos, a importância e esses detalhes. Ele precisa ficar a par disso aí, tá, pessoal? Você não pode estar fazendo o que vier na sua cabeça. Você está debaixo de uma liderança, tá? A não ser que você esteja participando aqui, você seja o pastor. Aí beleza. Mas se você não é, você está debaixo de uma liderança e é necessário você comunicar, explicar, informar. Tudo precisa ficar detalhado, tá? Tudo precisa ficar às claras. Porque o quanto mais claro ficar, o quanto mais claro vocês forem explicando isso, fica mais fácil do trabalho desenvolver, o pastor dar mais apoio, o pastor abraçar mais a causa. Então é necessário você também explicar que isso aqui não é uma igreja à parte, tá? Fala, pastor, isso aqui não é uma outra igreja não estou criando uma outra igreja, tá? Vai ser só apenas um grupo de estudo e aí você vai começar a explicar a importância disso, beleza? Então, primeira coisa, anotar aí, anotar. Você anotou? Não, tá marcando bobeira, hein? Então, conscientizar o pastor da importância dessa escola bíblica para surdos, tá? O segundo ponto, pessoal, relacionado aqui, é que é necessário que você comece a preparar uma equipe para isso. Se vocês estão participando do Esquenta desde o começo, lá no ponto, na aula de número 2, nós comentamos sobre como que a gente organize, como que a gente vai sistematizando pessoas para trabalhar no Ministério com Surdos, tá? Mas nesse caso aqui em específico, é preparar uma equipe, pessoas preparadas para a aula em si, para dar esse momento de estudos, tá? E aí aqui entra a questão, quem são os professores? O importante, pessoal, é que para a pessoa ser um professor, e aí principalmente de uma escola bíblica para surdos, ela tem que dominar o conteúdo bíblico, ela precisa entender o conteúdo bíblico, ela precisa entender a questão das doutrinas bíblicas principais, a questão de Jesus, a questão da salvação, a questão do pecado do homem, são temas que é necessário a pessoa entender, compreender, porque é bem provável que em momentos assim, possa surgir muitas dúvidas, e aí ali é o momento para isso. Então a pessoa tem que dominar isso. Então esse é um dos primeiros passos para a pessoa ser o professor. Então não necessariamente esse professor precisa saber Libras, tá? Por quê? Porque nesse caso, se, Gesiel, eu não sei nada do contexto cristão, de teologia, aspectos principais, eu não tenho muita familiaridade ainda, mas eu sei Libras. Então você chama alguém, um professor, um pastor, alguém que tem esse domínio, e aí você vai fazer a interpretação com ele, você vai interpretar aquele momento ali. Então é importante que tudo venha estar casando junto, trabalhando junto, tá? Agora, se o intérprete ele tem influência, ele tem didática, ele também ensina, ele é professor, tem domínio da Bíblia, então ele pode ser já o professor. Nada melhor do que os surdos aprendendo na sua própria língua. Então isso é muito importante, certo? Terceiro ponto aí, tá anotando, pessoal? Olha, vigia, hein? Vigia, hein? Vamos lá. Terceiro ponto importante, pessoal, é que você tenha um local separado para aula, tá? Tem um local separado para aula. Gisiel, a minha igreja tem salas que eu posso utilizar. Ótimo, beleza. Gisiel, mas minha igreja não tem sala, minha igreja é pequena, não tem salas que eu posso estar utilizando.
Não tem problema, tá? Dependendo do momento, do dia, da hora, se tem essa flexibilidade, você pode conversar com o pastor, por isso que é a importância de conversar com o pastor. Você fala, pastor, a gente pode utilizar a igreja para esse momento de estudo? Vai ser um dia diferente do dia dos cultos. Isso aí pode ser conversado, tá? Se não, Gesiel, o pastor não deixou na igreja, eu não consegui, é complicado. Tudo bem, você pode fazer na casa de alguém. Pode ser começar o estudo na casa de alguém, tá? Gesiel, na minha casa não dá, muito pequena, apertado. Então, você pode ver alguém ali do grupo, da equipe, pode conversar com alguém para a gente estar fazendo isso. Gesiel, olha, mesmo assim, não consegui ninguém. Não conseguiu ninguém? Não tem problema, tá? Você pode estar fazendo numa praça, isso mesmo. Então você pode pegar um dia, à tarde, você vai lá num parque da cidade ou numa praça da cidade e aí você vai trabalhar com surdos, tá? O importante, pessoal, é que existe esse momento, que tem esse momento. Agora, aonde vai ser, isso aí vai ser adaptável, mas que precisa ter um lugar, um local reservado, precisa, tá? Quanto mais reservado, melhor. Se for uma sala, se for na casa de alguém, mas precisa de um lugar reservado, tá? Se nada disso for suficiente, não conseguir na igreja, em nenhum lugar, aí você pode ir para lugares abertos, tá? Mas isso vai depender do clima, do local, de como, os materiais que vai utilizar. Tudo bem até aí? Tudo bem. Beleza. Então vamos lá para o quarto passo, tá? A gente está no quarto passo. Quarto passo, pessoal, é uma sondagem que é necessário ser feita. Então a gente falou conscientizar o pastor, preparar a equipe e ter um local reservado, certo? Muito bem, agora a gente precisa de uma sondagem. Qual que é a sondagem? É a gente compreender qual que é o nível linguístico do surdo, tá? Por quê? Porque tem muitos surdos que às vezes começam em igreja, só que o nível linguístico dele é muito pouco, pelo fato de que ele só teve contato em casa com as pessoas, só sinais, só gestos, só sinais que foram incorporados, criados ali para uma comunicação fácil dentro de casa. Então, não necessariamente é um surdo que tem um domínio linguístico muito grande. E aí vai ter que ser trabalhado de uma outra forma, outros caminhos você vai precisar para estar alcançando esse surdo, conversando com ele. Tá? Agora, não, é um surdo que ele tem um nível linguístico muito bom, se preparou, estudou, teve acompanhamento com fono, com professor, a família sabe Libras, muito bem. Então, você não vai ter tanta dificuldade com relação a Libras, tá? Então, é importante você saber disso. Porque existem vários surdos e cada surdo tem uma forma diferente, tá? Um nível diferente. E por eles ter esse nível diferente, é necessário atividades e você ir trabalhando isso. Na nossa igreja já teve surdos que chegou que não sabia nada de Libras. Nada, nada, nada. A gente teve que trabalhar e trabalhando com eles algumas questões, ao ponto que hoje é um surdo que já dá palavra, prega, ora, ensina. Então tudo isso vai depender muito, né, dessa sondagem, por isso que é importante, tá? Você fazer essa sondagem aí. Quer dizer, como que acontece essa sondagem? É no dia a dia, no bate-papo, você pode fazer perguntas simples ali, certo? Do dia a dia, você já vai compreendendo aí, conseguindo perceber a questão do nível linguístico, beleza? Beleza, muito bem. Agora, dentro dessa questão da sondagem, entra um outro ponto. Vamos colocar como ponto de número 5. Esse ponto de número 5, pessoal, é com relação ao conhecimento bíblico que essa pessoa tem. Isso aí é importante, tá? Para quê? Para saber quais passos você terá que tomar. Quais aulas você vai dar? Por onde começar? Então é importante ali você ver isso. Se tiver só um surdo, você começa com ele, já vê com ele. Se tiver mais surdos, faz esse processo com cada um. Vai facilitar aí o seu desenvolvimento e as escolhas do tema e como você vai trabalhar. Então, compreender o conhecimento bíblico prévio é muito importante. É isso que você precisa saber, é isso que você precisa fazer também. Tá? Então, a gente já viu surdos que a gente conheceu, conversou com surdos que eles não sabiam, né, do porquê que Jesus tinha morrido na cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Tinha surdos que não tinham essa compreensão. Por que Jesus morreu na cruz? Percebe? Então, é importante em casos assim, você começar a trabalhar entendendo a Bíblia, trabalhar o plano de salvação, o objetivo, o porquê, e trabalhando todas essas questões para que ele possa compreender, ter uma visão mais ampla, tá? Já teve surdos que falou assim, olha, por que Jesus vai voltar?
Jesus realmente vai voltar? Então são questões que a gente vai vendo aí, dessa compreensão que ele tem no conhecimento bíblico, e esse feedback dos surdos vai fazer com que nós venhamos estar desenvolvendo, melhorando, crescendo e se adaptando, tá? Beleza? Até aí, pessoal? Vocês estão anotando? É importante anotar isso aí, viu? Tem muita coisa, e vocês seguindo esse passo a passo aqui, vai ajudar vocês muito, muito mesmo, tá? Um sexto ponto, pessoal, é aí que entra agora, na preparação da aula. Então a gente já fez todo o escopo, toda a preparação, a organização. Agora é estruturar a questão da aula em si. Para a gente estruturar a questão da aula em si, pessoal, a gente vai precisar de alguns materiais, tá? A gente vai precisar de alguns materiais. Primeiro, é necessário que tenha, se possível, um data show, tá? Data show, pessoal, como se fosse, não, é um projetor, tá? Então você coloca as imagens ali no computador, joga por esse projetor e ele vai projetar a imagem na tela, ou projetar na parede, numa tela branca. Então esse é o projetor. Se você tiver, muito bem, isso aí vai ajudar bastante. Gesiel, não sou muito fã de tecnologia, não sei muito, tenho dificuldade, projetor também é muito caro, alguma coisa, beleza? Você pode começar com uma televisão, tá? Uma televisão. Você pode usar uma televisão, tá? Para isso. Gesiel, mas não tem. Talvez você pode conseguir emprestado. Gesiel, mas tá difícil. Tudo bem. Aí você pode usar um notebook, tá? Pode usar um notebook. Gesiel, mas notebook também ninguém tem, é difícil, é caro. Não tem problema. Aí você utiliza uma lousa, tá? Gesiel, mas é difícil, lousa, questão é complicada também. Aí você vai utilizar aí aqueles flip chart, né? Que são aquelas lousas de papel, que você vai passando um papel para trás, escreve, passa o papel para trás, escreve, passa o papel para trás. O pessoal usa isso muito em palestra, workshop. Gisele, mesmo assim tá difícil. Muito bem, você vai usar cartolinas, tá? Vai usar cartolinas com o tema, com os desenhos. Gisele, mas eu não desenho bem, não sou nenhum Portinari, Picasso da vida, eu não sei, não sou Da Vinci da vida, não sei, Gisele, desenhar. Meu dono é artístico. Procura na igreja alguém que tem uma facilidade com desenhos. Gisele, mas não encontra ninguém, tá difícil. Vai no palitinho mesmo. Vai no palitinho. O importante é você conseguir passar a ideia, tá? Gisele, mas cartolina é difícil. Então você vai com uma folha sulfite. Gisele, mesmo assim tá complicado, tá difícil, meu Deus do céu. Então você vai pegar seu celular e você vai utilizar ele como recurso. Percebe, pessoal? Não tem desculpa para você não fazer uma escola bíblica para surdo. Não existe uma desculpa para isso, certo? Você tem como conseguir vários recursos. O importante, pessoal, é que você consiga estar passando isso e organizando isso de uma forma visual, tá? Por quê? Porque os surdos são visuais. Então é importante, quando você for trabalhar essas questões, você ir trabalhando aí as questões visuais, as questões de imagem, as questões você ir trabalhando de materiais adaptados. Por quê, pessoal? Porque o surdo, ele vê por imagem. Nós temos que trabalhar ao ponto que ele compreenda o que significa aquela imagem. Você vai ter que explicar em Libras. O que é aquilo? Aquele ali é Jesus? Tá. Aquele ali é o discípulo? Tá. Aquela ali é a mulher samaritana? Entendi. Qual que é o significado? Como que eu consigo aplicar isso na vida, no dia a dia? Então a gente vai trabalhando isso. Só que é importante fazer isso de forma visual. Gesiel, eu sei, a nossa igreja tem projetor e eu sei mexer com computador. Muito bem. Então você vai conseguir aí preparar uma apresentação, utiliza alguns recursos, tem vários programas aí que você pode fazer, programas de apresentação. Pode fazer as apresentações, colocar imagem, colocar frase, colocar versículo, tem como você fazer várias formas assim. Gesiel, olha, eu só sei passar o slide, mas montar não sei. Então procura alguém na igreja que saiba. Sempre vai ter alguém na igreja que tem esse conhecimento prévio, pessoa que sabe mexer com computador, pessoa que tem uma habilidade para estar organizando e montando isso, tá? Gesiel, mas e se eu não conseguir? Pessoal, se eu não conseguir, vai na mão mesmo, vai escrevendo, vai na lousa, vai pegando materiais, fazendo adaptações. Pessoal, forma de fazer não falta. No nosso próprio canal aqui tem várias formas, várias aulas aí sobre material para Ministério com Surdos. Depois dessa aula, agora não. Você põe aqui no nosso canal e você procura materiais para Ministério com Surdos. Tem várias ideias, várias atividades que vocês podem estar desenvolvendo no dia a dia aí, tá? Então é importante você pensar estrategicamente, como que eu vou conseguir passar isso visualmente, tá? Então tem vários materiais que você pode fazer isso, já tem um ou outro material que já está em língua de sinais,
outros nem tanto, mas o importante é que você venha estar trabalhando, estudando, explicando, porque como é um estudo bíblico, como que é um momento à parte, você tem essa facilidade, essa liberdade, tá? De ser mais visual, organizar, explicar, detalhar, desenhar, pegar celular, se não entender, pegar a televisão, se não entender, enfim, você consegue fazer exemplos, consegue colocar, fazer dinâmica, você consegue fazer muita coisa. Então é só questão de organização para isso, tá? Isso aí é muito importante, essa questão da organização, sentar, organizar, preparar, planejar, isso aí vai ajudar muito no seu desenvolvimento. Gesiel, tudo bem, já tenho tudo isso preparado, já tenho o local, eu falei com o pastor, já tá tudo certo, já tenho o professor, já tá tudo no jeito, já tenho os materiais, tudo bem. E agora eu quero saber se eu já posso interpretar os cultos. Olha, tudo isso, pessoal, vai depender muito da demanda da equipe que você tem e da preparação. Por que eu falo, pessoal? Porque tem muitas pessoas que acham que é muito fácil a questão do ministério com surdos. Mas, por exemplo, se você já está dando um estudo bíblico toda semana, interpretar já os cultos também, você vai precisar de alguém. Então, para não ficar muito cansativo, porque normalmente, em muitas igrejas que a gente conhece, às vezes é um intérprete só para fazer tudo. Percebe? Então, a importância de você ter uma equipe para isso. Então, tem alguns momentos que você vai deixar uma pessoa só para interpretar, por exemplo, e dar a aula, e depois interpretar os cultos, tá? Agora, não, Gisele, eu quero fazer isso, eu aguento, eu dou, dá certinho, eu vou. Então, aí é uma escolha, tá? Mas por que a gente passa e procura orientar para começar pelo estudo bíblico? Porque dando passos curtos, bem devagar, bem tranquilo. Porque no estudo bíblico ele vai conseguir ter a oportunidade de tirar dúvidas. Por exemplo, no culto não tem. O culto lá é o pastor pregando, o pastor ensinando, mas a pessoa não pode falar, pastor, peraí. Olha, o que é isso aí? Isso aí eu não entendi. Ô, pastor, essa palavra aí, é complicado. Não tem essa possibilidade na grande maioria aí dos cultos. Por quê? Já tem uma liturgia, já tem um cronograma, já tem toda uma organização. Então você não tem tanta liberdade de ficar, peraí, tem dúvida. Não, normalmente isso é reservado à escola bíblica dominical, a culto de ensino ou estudos bíblicos. É por isso que é a importância desse passo a passo com os surdos. Porque é o momento que eles podem tirar dúvida, perguntar, e aí você entender aí como que é o processo. Porque você interpretando na igreja, é bem provável que ele possa entender muito pouco. Mas fazendo estudo bíblico e depois interpretando na igreja, ele vai tendo uma compreensão maior, entendendo mais, vocabulário vai aumentando, ele vai conseguir ir pegando muito mais coisas, tá? Então, por isso a ideia, a sugestão é começar com um grupo de surdos, né? Um grupo de estudo bíblico, beleza? Beleza! Muito bem. Agora a gente entra aí no 7º ponto, tá? Eu espero que vocês estejam anotando todos. Então, no 7º ponto aí, é a questão do discipulado e acompanhamento, tá? Então, tá tendo estudo bíblico, mas tem que ter um discipulado e tem que ter um acompanhamento, tá? Saber como está progredindo, se está entendendo, se não está entendendo, como está funcionando, como está a dinâmica, o que ele tem achado, qual que é a opinião dele, tá dando certo, não tá, tô conseguindo passar para ele tá entendendo ou não. Tem que ter esse discipulado e acompanhamento, tá bom? 8º ponto, pessoal. Em todo estudo bíblico é necessário fazer uma avaliação final. Todo estudo bíblico. O estudo bíblico contou a história, por exemplo, de Adão e Eva, tá? O início, né, da humanidade, mostrando a queda da humanidade. Final, tem que ter uma avaliação. Certo? Mas avaliação escrita normalmente não funciona muito, porque uma grande maioria, diz aí uma pesquisa, né, feita pelo um aplicativo, que 70% dos surdos no Brasil tem dificuldade com o português escrito. Que o português escrito é a segunda língua para os surdos, tá? Então eles têm dificuldade nisso. A primeira língua é a língua de sinais, então eles dominam a língua de sinais, uma grande maioria, só que o português escrito eles têm dificuldade, que é uma segunda língua. É como se fosse, por exemplo, nós aprendemos um outro idioma. Então a gente domina o português, a gente fala, conversa, e um outro idioma a gente ia ter dificuldade aí, né? Até chegar à fluência, a gente ia ter dificuldade. Então é assim que funciona com surdos, eles têm dificuldade com o português escrito, tá? Então a avaliação escrita, se você não fez um planejamento, uma preparação, e não utilizou a aula como um momento de alfabetização e letramento, beleza, você procura uma outra forma. Gisele, qual que é a forma mais fácil? Você pode fazer... tem várias formas, tá, pessoal?
Você pode fazer essa avaliação através de vídeo, certo? Vai passando um vídeo, talvez com perguntas relacionadas à história, e eles mesmos vão respondendo, tá? Mas, Gisele, mas eu não tenho tempo de gravar o vídeo para colocar. Beleza, você pode fazer isso pessoalmente. Então pergunta assim, ó, Adão que comeu o fruto primeiro, já perguntou, é uma avaliação. E ele vai falar assim, foi. Opa, então aí você fala, não é Eva. Então essa avaliação você vai percebendo, tá? Então você pode falar assim, quem conversou com a serpente que estava lá na árvore? Quem conversou? Quem conversou? Foi Adão ou Eva? Aí você espera eles responder. Então é uma avaliação ali, não é tipo um Enem da vida. Eles vão ficar lá 3, 4, 5 horas respondendo. Não, pessoal. É uma avaliação básica para você ver se ele compreendeu, se ele conseguiu entender ou não, tá? Então aí você fala assim, depois que eles comeram o fruto, o que aconteceu? Tá? Se eles, teve a separação entre o homem e Deus, o pecado que afasta o homem de Deus, enfim, então ele está compreendendo. Então essa avaliação aí é necessária, tá? Esse feedback é muito importante, beleza? Beleza. E aí, finalizando aí esse estudo bíblico, o que precisa ter, pessoal? Comes e bebes. Aê! Comida não pode faltar, né, pessoal? Comida não tem jeito de faltar. Não tem jeito de faltar comida. Gesiel, mas não tem jeito. Nem que for, pessoal, uma bolachinha de água e sal. Mas é importante que tenha ali pelo menos um momento. Seja uma vez por semana, umas bolachinhas, um salgadinho. Às vezes não dá certo, alguém leva um bolo. Às vezes é um pãozinho de queijo. Já tô ficando com fome. Já tô ficando com fome. Mas que tenha ali um momento de confraternização no final, para um bate-papo, para ser uma coisa mais tranquila, tá? Então, é importante que isso também aconteça, porque é um momento à parte, não é um momento igual ao culto. Então, você tem uma flexibilidade, você consegue conversar, explicar mais de boa, bater um papo, comer um salgadinho no final. Isso aí ajuda bastante, principalmente na interação, no relacionamento e na intimidade que vai se criando nos laços aí com o surdo no dia a dia. Beleza, pessoal? Anotado? Vamos fazer um resumo aí? Então, resumo, pessoal. Só voltando aqui, né, a importância de a gente comentar. Então, a questão da conscientização do pastor, preparar a equipe, quem são os professores, ter um local reservado para aula é importante, tá? Aí depois vem a questão da sondagem do conhecimento linguístico do surdo. Depois vem aí o ponto para compreender aí a questão do qual que é o nível que o surdo conhece com relação à Bíblia. Depois vai preparar o material o mais visual possível, certo? Utilizando os recursos que você conseguir. Depois, discipulado e acompanhamento não pode faltar. Depois, fazer uma avaliação prévia, uma avaliação final é muito importante. E finalizar com comida é muito importante também. Não pode deixar que isso venha a faltar. Certo, pessoal? Então, nós vamos concluindo mais uma aula aqui. Mais um esquenta tá finalizando, mas amanhã tem mais. Aê! Amanhã é o nosso último esquenta. Nossa última aula que está preparando para um super mega blaster hiper evento que é a Semana da Bíblia em Libras. Se você ainda não se inscreveu, tá marcando bobeira. Se inscreva aí, certo? Se inscreva aí nesse evento que é gratuito. Serão 3 aulas, dia 12, 14 e 16. Próxima semana de setembro. Temos certeza que você vai gostar. Foi preparado com muito carinho, com muito amor, por mim e pela Kerma para vocês. Certo, pessoal? E aí, comenta aí para mim, aqui embaixo, aqui, se vocês gostaram. Coloca aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários, se gostou, a aula foi produtiva, deu para abrir a mente, deu para entender um pouco mais. Coloca aí e a gente se vê na próxima aula, certo? Um grandíssimo abraço, até a próxima. Valeu!